Agora, se eu tenho um ponto alto aqui, então, a próxima carreira eu começo com um bloquinho, subo 3 correntinhas aqui, que dá a altura do primeiro ponto alto, e já logo aqui do lado eu coloco mais 2 pontos altos para formar o meu primeiro bloquinho. Então, essa carreira eu começo com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou preencher mais esses espacinhos aqui e quando chegar aqui no meio, eu venho fazer a união com vocês mais uma vez. Cheguei aqui no meinho, ó, vou fazer os primeiros 2 pontos altos, que são completos, né? Normais. E agora, vou fazer um ponto alto pela metade. Só tiro 2 alcinhas. Laço o fio. Pulo esses pontos todos aqui da esquina e venho para o próximo espaço. Laço e tiro 2, e quando eu ficar com 3 na minha agulha, eu laço e tiro os 3 de uma vez. E coloco mais 2 pontos altos aqui, para terminar de completar o meu bloquinho. Então, eu já fiz, ó, a esquininha daqui do meio, bloquinhos de 3 pontos altos aqui, e aqui eu volto com vocês. O meu último bloquinho, ó, ele vai ser 2 pontos altos dentro do espacinho, e o último ponto alto é em cima daquele ponto alto do início aqui, ó, da carreira de baixo, lembram? Então, não se esqueçam. Contem aí sempre se um lado está igual ao outro, para vocês não se confundirem. Aqui nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos, o meio do nosso trabalho, e mais 5 bloquinhos nessa carreira. Agora, a gente vai fazer a nossa correntinha de separação, e eu vou começar a próxima carreira da nossa parte curva. Aqui nós vamos mudar um pouquinho e vamos colocar agora um ponto alto em relevo, para quem não sabe o que é. Você vai laçar o seu fio e aí você vai vir, ó, por cima do seu trabalho, colocar a agulha aqui e passar ela, ó, por trás desse ponto alto da carreira de baixo que a gente fez. E aqui você busca a sua laçada, ó, e traz ela para frente, pra gente fazer o ponto alto em relevo. Então, eu vou mais uma vez. Fiz a minha correntinha, lacei o fio, por cima do trabalho, ó, eu venho, ó, por cima. E eu passo aqui, ó, por trás desse ponto alto que tá aqui. Busco o meu fio aqui, ó, e trago ele pra frente. E aqui eu termino de fazer meu ponto alto normalmente. Laço e tiro 2. E laço e tiro mais 2. Então, a partir de agora, toda vez que a gente for fazer esses pontos aqui do início do meu leque, a gente vai fazer ponto alto em relevo. 2 correntinhas para separar. E agora, dentro desse espaço aqui, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, ó, aqui no espaço dessas correntinhas aqui. Então, ficamos com um ponto alto em relevo em cima do ponto alto da carreira de baixo, do leque de baixo, 2 correntinhas e colocamos, ó, 3 pontos altos dentro das 2 correntinhas do leque da carreira de baixo. Depois que eu fiz esses 3 pontos altos aqui, eu vou laçar o meu fio e vou colocar mais um ponto alto em cima desse primeiro ponto aqui, ó, da carreira de baixo. E vou ficar com 4. Então, o primeiro leque da carreira de baixo, a gente fez 1 e 3. Agora, a gente faz 1 e 4, porque é assim que se dá os aumentos do nosso trabalho. Uma corrente de separação. Vou pular esses pontos que sobraram aqui e vou trabalhar agora, ó, em cima do meu próximo leque. Então, eu pulo esses pontos aqui e venho aqui, ó, direto no primeiro ponto alto do próximo leque, para fazer um ponto alto em relevo. Então, eu entro por cima do trabalho aqui, ó, nessa correntinha, e passo, ó, por trás
do ponto alto, para buscar o meu fio e fazer um ponto alto em relevo. Então, eu laço e tiro duas, e laço e tiro mais duas. Ficamos com mais um ponto alto em relevo. Duas correntinhas para separar. Trabalho aqui dentro, ó, ainda, no espaço das duas correntinhas do leque. E coloco 3 pontos altos aqui dentro. 2 e 3. E o meu quarto ponto eu coloco em cima do primeiro aqui, ó, do bloquinho de baixo. Então, eu fico com um leque desconstruído ainda, com um ponto alto em relevo de um lado e 4 pontos do outro lado. E assim eu vou repetir nos outros 3 leques também. Então, uma correntinha de separação. Pulei aqui, ó, esses 2 pontos que ficam, pulei a correntinha, venho trabalhar no próximo leque, ó, que tá aqui. Então, ó, por cima do trabalho, eu passo aqui a agulha por trás do ponto e venho buscar minha laçada. Trago ela pra frente, tiro 2 alcinhas e depois mais 2 alcinhas. Fiz meu ponto alto em relevo, 2 correntes para separar. Dentro desse espacinho aqui de 2 correntes, eu coloco mais 3 pontos altos. E o quarto ponto alto vai ficar neste primeiro aqui, ó, do leque de baixo. Então, mais uma vez, ó, um ponto alto em relevo e 4 pontos altos do outro lado. Uma corrente de separação, vou trabalhar lá no meu próximo leque. Coloco a agulha por cima do trabalho, ó, e passo ela por trás do ponto alto para buscar a laçada. Trago ela para frente, tiro 2 e depois mais 2. 2 correntes de separação, já tenho, ó, meu ponto alto em relevo aqui. E trabalho agora, ó, mais 3 pontos altos dentro desse espaço aqui. E o último ponto alto vai ficar em cima deste próximo ponto alto que eu tenho na carreira de baixo. Então, eu fico com 4 pontos altos aqui no meu leque. Uma correntinha de separação, vou continuar e vou fazer o meu último leque aqui desconstruído em cima do outro leque. Então, é assim que vai ficar a nossa curva desta carreira. Então, os nossos leques desconstruídos agora, eles têm um ponto alto em relevo e 4 pontos altos aqui desse lado. Aqui nós vamos fazer uma correntinha. E cuidado aqui para não se confundir sempre, ó. Estes 3 pontos altos fazem parte do leque da carreira de baixo. Então, você não trabalha com eles. Você vai vir trabalhar aqui, ó, a partir do seu ponto alto, que é a parede do seu trabalho. Então, coloque um ponto alto aqui. E como você iniciou a carreira de baixo com um ponto alto, você sabe que agora você inicia com bloquinho. Então, você completa, ó, com mais 2 pontos altos dentro aqui do espacinho ao lado, para você iniciar, ó, com um bloquinho de 3 pontos altos. Vamos completar bloquinhos de 3 pontos altos por toda essa lateral. Vamos colocar leque em cima de leque aqui no meio e completar bloquinhos de 3 pontos altos em toda essa lateral até chegar aqui. Tô chegando aqui, ó, no final da minha carreira. Não se esqueçam de fazer, ó, o último bloquinho aqui, ó. 2 pontos altos no espacinho e um ponto alto em cima da paredinha, que é esse ponto alto aqui da carreira de baixo, para ficarmos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos aqui, tá? Então, nessa lateral aqui tem 9 bloquinhos e o seu ponto
o seu leque aqui de ponto de esquina. E agora nós vamos fazer novamente a parte circular, uma corrente para separar a parte reta da parte circular. Entro por cima do trabalho, vou aqui, ó, atrás desse ponto alto que está aqui, buscar a minha laçada e trazer para frente. Laçar e tirar 2, e laçar e tirar 2. Fiz o meu primeiro ponto alto em relevo, em cima do primeiro ponto alto aqui, ó, do meu leque. 2 correntes de separação, e agora dentro desse espaço aqui, ó, eu trabalho mais 3 pontos altos, como a gente já fez na outra curva. E o quarto deles vai ficar em cima desse ponto alto aqui, próximo da nossa carreira. Então, ó, fiz um lequezinho desconstruído aqui também, um ponto alto em relevo, 2 correntes, 4 pontos altos do outro lado. Uma corrente para separar, e dentro do próximo leque eu vou fazer a mesma coisa. Então, venho por cima do trabalho aqui nesse vãozinho para passar atrás do meu ponto alto, laçar o fio e tirar, e fazer um ponto alto em relevo. 2 correntes de separação, no mesmo espaço, mais 3 pontos altos. E o quarto ponto alto vai ser em cima deste primeiro aqui. Uma corrente de separação, ó, terminei meu próximo leque e vou para o próximo leque. Trabalhar aqui, ó, no ponto alto do próximo leque. Então, eu pulo esses que estão aqui. Entro por cima do trabalho, passo por trás do ponto, busco a minha laçada, faço meu ponto alto em relevo, 2 correntes, 3 pontos altos aqui dentro desse espaço. E o quarto deles vai ser em cima do próximo ponto alto da carreira de baixo. Então, aqui, ó, ficam 2 pontos, né, sem trabalhar, que a gente pula para ir para o próximo leque. Uma corrente de separação, pula esses 2 pontos, pula a correntinha, venho para o próximo ponto alto aqui do leque, fazer mais um ponto alto em relevo, 2 correntes, 3 pontos altos dentro do espacinho, e o quarto deles em cima do ponto alto da carreira de baixo. Então, façam esse último aqui, em cima desse último leque, que eu já venho pra gente continuar. Fiz meu último aqui, lequezinho, ó, ponto alto em relevo, 2 correntes, 4 pontos altos, corrente para separar da parte reta, e venho aqui na terceira correntinha, fechar o meu trabalho com um ponto baixíssimo. E assim vai ficando o nosso trabalho. Próxima carreira. Se nós estamos aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, então a próxima a gente começa com um ponto alto, certo? Então, vamos fazer 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e uma corrente para separar. Colocar 3 pontos altos aqui, ó, no próximo espacinho e fazer os nossos bloquinhos dessa lateral até a gente chegar no meio do trabalho, para fazer a união mais uma vez. Quando a gente chega, ó, no espacinho aqui próximo ao meio, a gente faz 2 pontos altos completos. E no terceiro ponto alto, eu vou fazer ele pela metade. Vou tirar só 2 alcinhas, laçar o fio, pular esses pontos todos. Venho para o próximo espaço, faço meio ponto alto, fico com 3 na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. E completo aqui com mais 2 pontos altos para fazer o meu próximo bloquinho. Uma corrente de separação, pulo os 3 pontos altos, vou para o próximo espaço, fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Então, agora, aqui, nós estamos com um ponto alto,
1, 2, 3, 4 bloquinhos e a metade do nosso trabalho. Vou fazer os meus 4 bloquinhos desse lado e volto com vocês. Depois de fazer os meus 4 bloquinhos, eu vou fazer uma corrente. E aqui, ó, no terceiro ponto alto da carreira de baixo, eu vou colocar meu ponto alto de parede. E assim eu termino a parte reta do meu trabalho e vou começar a curva. Uma corrente de separação. Vou trabalhar meu primeiro leque aqui. Então, em cima desse ponto alto em relevo, eu vou fazer outro ponto alto em relevo. Entro por cima do trabalho, passo por trás do meu ponto alto em relevo, busco a laçada e trago ela para frente, tiro 2 alças e depois mais 2 alças e fico com outro ponto alto em relevo. 2 correntinhas para separar. Vamos colocar 3 pontos altos aqui dentro desse espacinho. De 2 correntes, né? E agora, mais um ponto alto nesse primeiro ponto alto da carreira de baixo. E mais um ponto alto no próximo. Então, se na carreira de baixo nós tínhamos 3 dentro e 1 fora, 4 no total. Agora, nós temos 3 dentro e 2 fora, são 5 no total. Assim, a gente vai fazendo os aumentos da nossa carreira. Uma correntinha para separar, terminei esse leque. Não trabalho esses 2 últimos pontos altos e venho trabalhar, ó, no próximo leque. Em cima do ponto alto em relevo, eu entro aqui, ó, por trás do meu ponto alto em relevo e faço outro ponto alto em relevo. 2 correntes para separar. Dentro do meu espacinho, eu coloco 3 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, os meus leques dessa carreira ficam com um ponto alto em relevo, 2 correntes e 5 pontos altos aqui. 3 dentro do espaço e 2 em cima dos pontos altos seguintes aqui. Uma corrente de separação. Não trabalho esses 2 últimos e vou para o próximo leque aqui da minha curva. Ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. 2 correntes de separação, 3 aqui dentro. Um em cima do próximo ponto. E mais um ponto alto em cima do próximo ponto. Mais um leque completo, ó, um ponto alto em relevo, 2 correntes, 5 pontos altos aqui, 3 dentro do espaço e 2 em cima dos pontos altos. Mais uma corrente de separação, pulo esses pontos que sobraram aqui, esses 2, vou para o próximo leque. Por cima do trabalho, passo por trás do ponto alto em relevo, busco a laçada, tiro 2 e mais 2. 2 correntes, trabalho 3 pontos altos aqui nesse espacinho. Um ponto alto no próximo ponto alto. E mais um ponto alto no próximo ponto alto. Então, esses são os leques dessa carreira. Agora, vai sempre arrumando o seu trabalho, tá? E abrindo ele assim, para que os pontos se assentem e fiquem certinhos. Agora, tem que fazer mais um leque aqui, ó, que é o último. Terminei o meu 5º leque desconstruído. Uma corrente de separação para separar, né, a parte curva da parte reta. E aqui, ó, se eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos, tá na hora de colocar um ponto alto
nesse primeiro aqui. Corrente de separação, vou para o próximo espaço e já começo a colocar bloquinhos de 3 pontos altos novamente. Agora vocês vão sozinhas fazer essa lateral toda, completando os bloquinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui no meio, leque em cima de leque. E depois completar essa lateral também com pontos altos nos espacinhos. E eu volto aqui com vocês. Essa lateral aqui, para vocês checarem, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos. E depois o seu leque aqui na ponta. E lembrando que aqui na carreira de baixo nós temos um bloquinho, então nessa carreira a gente tem que fazer uma corrente e colocar nosso ponto alto aqui na parede do nosso trabalho, ó, igual a gente tem esse ponto alto aqui de baixo, tá? Uma correntinha de separação para a parte circular que a gente vai começar agora. E agora, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo, a mesma coisa que a gente já fez na outra lateral. 2 correntinhas, 3 pontos altos aqui dentro. Mais um ponto alto no próximo ponto da base. E mais um ponto alto no próximo ponto da base. Então, ó, temos aqui mais uma vez um leque desconstruído, um ponto alto em relevo, 2 correntes e mais 5 pontos altos. Uma corrente para separar, pulo esses 2 que estão aqui, venho para o ponto alto em relevo, laço meu fio e faço outro ponto alto em relevo, 2 correntes de separação, coloco 3 pontos altos aqui dentro do espacinho. Mais um ponto alto no próximo ponto. E mais um ponto alto no próximo ponto. Então, eu fico com 5 aqui, ó, nesse leque. E agora, vocês vão fazer os próximos 3 leques aqui. E eu volto aqui com vocês quando estivermos acabando essa fileira. Terminando aqui, ó, o último leque com 5 pontos altos, né? Fazemos uma correntinha de separação, ó. E agora nós vamos fechar aqui direto na terceira corrente daqui do início, com um ponto baixíssimo. E o nosso coração vai se formando assim. Vocês precisam ir arrumando essas curvas, tá? Porque às vezes elas podem parecer que vão emborcar, mas vai dar tudo certo no final, tá bom, gente? Já tá testado aqui pela Jana. Vamos começar a próxima carreira. Se aqui a gente tem um ponto alto, a gente vai começar com um bloquinho. Então, 3 correntinhas que dá a altura do primeiro ponto alto. Já venho logo aqui do lado, ó, e coloco mais 2 pontos altos para formar meu primeiro bloquinho. Uma corrente para separar. E vou completar com bloquinhos este ladinho aqui, até a gente chegar no meio novamente, para fazer a nossa união. Aqui, ó, vai ficando cada vez menorzinho, né? Vocês podem notar que cada vez vocês vão chegar no meio mais rápido. Porque esse lado aqui do tapete, ele vai diminuindo. E a parte circular vai aumentando. E a parte do bico de baixo também vai aumentando. Então, ó, cheguei aqui no meu último espaço. Lembrem que a gente coloca 2 pontos altos completos. Um ponto alto pela metade. Pulo esses pontos todos, venho pro outro lado, coloco mais meio ponto alto e depois fecho todos de uma vez. Mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Opa. Para fechar esse bloquinho aqui, completar ele com 3 pontos altos. E agora, fazer os outros bloquinhos.
Nesta carreira estamos com 1, 2, 3, 4 bloquinhos aqui. Então, vamos fazer 4 bloquinhos aqui deste lado também. Não esqueçam que aqui no final, ó, 2 pontos altos é dentro do espaço. E o último ponto alto é a nossa parede aqui, ó, em cima do ponto alto da carreira de baixo. Certo? Uma corrente de separação e nós vamos para a nossa outra curva. Trabalhar direto em cima do nosso ponto alto em relevo. Passa aqui por trás dele. 2 correntinhas. E mais 3 pontos altos aqui no espacinho. Agora, nós vamos fazer mais um ponto alto no primeiro. Mais um ponto alto no segundo. E mais um ponto alto no terceiro. Então, para essa carreira, um ponto alto em relevo, 2 correntes e 6 pontos altos. 3 dentro do espaço e 3 fora do espaço, em cima dos pontos altos. Então, ó, diferentemente da carreira anterior, que tinha 5 pontos altos, agora a gente vai ficar com 6. E sempre vamos aumentar, na próxima com 7, na próxima com 8 e assim por diante. Mas o trabalho vocês podem ver que é somente repetição. Aqui a gente faz uma corrente de separação, esses 2 últimos pontos eu não trabalho, eu vou para o próximo ponto alto em relevo aqui, ó, trabalhar em cima do próximo leque e fazer mais um ponto alto em relevo. 2 correntinhas, trabalho 3 nesse espacinho aqui. E depois eu coloco mais 3 nos 3 próximos pontos altos da base. 1 no primeiro. 1 no segundo. E 1 no terceiro, para totalizar 6 pontos altos neste leque torto aqui. Uma corrente de separação. Não trabalho esses 2 aqui, vou para o próximo ponto alto em relevo, fazer ponto alto em relevo em cima dele. 2 correntes de separação, 3 pontos altos aqui dentro do espacinho. E mais 3 pontos altos nos próximos 3 pontos da base. 1 no primeiro. 1 no segundo. E 1 no terceiro. Então, nosso leque desta carreira vai ficar com 6 pontos altos. Ponto alto em relevo, sempre em cima de ponto alto em relevo. Vai arrumando seu trabalho para ele ir ficando bem esticadinho assim na mesa. Façam em cima dos 2 próximos leques que eu volto aqui com vocês. O último lequinho aqui, ó. Uma correntinha para separar, né, da parte reta. E se aqui a gente tem um ponto alto na carreira de baixo, agora a gente vai fazer um bloquinho. Então, eu coloco um ponto alto em cima dele. E já logo ao lado, ó, coloco mais 2 pontos altos para formar meu primeiro bloquinho. Uma corrente de separação. Vou para o próximo espaço. Completar agora todos os espacinhos com os bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui, ó, vai começando a dar essa levantadinha e tá tudo bem, tá? Conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, ele vai assentando. Vocês podem abrir assim, ó, o trabalho de vocês, porque vai sobrar alguns pontos de um lado do que do outro, porque a gente tá fazendo uma espiral, tá? Então, é normal. Vão arrumando o trabalho que ele vai ficando assentado. Agora, nós vamos completar toda essa lateral aqui com bloquinhos de 3 pontos altos. Mesma coisa, quando chegarmos ao meio, vamos fazer leque em cima de leque. E depois desta próxima lateral aqui também, completando com bloquinhos de pontos altos
e eu volto aqui, ó. Ó, então tô voltando aqui no final da minha peça, já coloquei os 2 pontos altos dentro do espacinho e o último ponto alto do bloquinho é aqui, ó, em cima desse ponto alto da carreira de baixo, lembram? Vou fazer uma correntinha e vou começar a minha parte oval agora. Aqui, ó, a gente entra por cima do trabalho, faz um ponto alto em relevo, que é o primeiro, 2 correntinhas. E depois a gente vem pra dentro, ó, do espacinho aqui, colocar 3 pontos altos. Então, aqui deste lado é do mesmo jeito que a gente fez o lado anterior. 3 pontos altos dentro do espacinho e mais 3 pontos altos nos 3 próximos seguintes. Então, nós vamos ficar com um total de 6 pontos altos aqui no nosso lequinho desconstruído. 3 dentro do espacinho, 3 do lado de fora. Vão sobrar 2 pontos altos aqui, como a gente já vem fazendo. Aqui a gente vai fazer uma correntinha, vai pular esses 2 pontos altos e já vai para o próximo ponto alto em relevo colocar outro ponto alto em relevo. 2 correntinhas, 3 pontos altos aqui dentro e mais 3 pontos altos para cada um da base. Então, é a mesma coisa que a gente já fez do outro lado. Eu vou deixar vocês fazerem aí sozinhas e a gente já se encontra para começar a próxima carreira. Bom, meninas, é assim, ó, que o nosso tapetinho tá ficando. E agora a gente vai fazer uma carreira que é um pouquinho diferente dessas que a gente vem fazendo. Eu vou mudar um detalhe e depois vocês vão repetir algumas carreiras a mais. Então, prestem bastante atenção nessa carreira, tá bom? Mas é a mesma coisa que a gente já vem fazendo. Aqui, ó, sempre prestem atenção nisso. Se a gente tem 3 pontos altos aqui na carreira de baixo, nessa próxima a gente começa com um ponto alto aqui, que são 3 correntinhas, mais uma corrente de separação. E vamos começar a nossa carreira normalmente, fazendo os nossos bloquinhos aqui, ó, no próximo espaço. Com 3 pontos altos. Acho que eu vou deixar vocês já fazerem essa parte sozinhas. Aqui a gente vai pôr mais um bloquinho, aqui a gente vai fazer a união e quando chegar aqui, a gente vai mudar um pouquinho a parte circular. Então, eu já venho mostrar pra vocês. Quando chegar aqui, ó, antes da curva, não esquece que tem que pôr um ponto alto aqui, ó, em cima do último bloquinho da parte reta. Tá? Então, ó, a gente começou com ponto alto aqui e terminou com ponto alto aqui, esse pedacinho. Uma corrente de separação, mesma coisa, ponto alto em relevo, em cima de ponto alto em relevo. 2 correntinhas de separação e agora a gente vai fazer nosso leque. Até agora, a gente colocou 3 pontos altos dentro desse espaço aqui. Agora, nós vamos colocar somente 2. Então, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro. Na carreira de baixo, nós colocamos mais 3 pontos altos, certo? Então, nessa carreira, nós vamos colocar mais 4 pontos altos aqui nos próximos. Então, ó, um ponto alto no primeiro. Mesma coisa que a gente vinha fazendo, mesmo aumento que a gente vinha fazendo. 2, 3 e 4. Então, até agora, ó, a única diferença é, ao invés da gente colocar 3 aqui dentro, a gente colocou só 2. E aí, ao invés de colocar 3, como na carreira de baixo, nós colocamos 4 nos próximos 4. O ponto que ficou faltando aqui, eu vou passar ele para cá. Então, eu vou colocar mais um aqui no final, ó. Porque a gente vai melhorar a estrutura do nosso leque, porque o nosso tapete vai ficando grande e a melhor forma que eu encontrei dele ficar o mais assentado possível foi essa, tá? Então, até a carreira de baixo, nós colocávamos 3 aqui dentro. E tínhamos mais 3 aqui, eram 6 pontos. Agora, nós precisamos ter 7 pontos. Só que, ao invés de colocar 3 aqui dentro, a gente vai colocar um a mais aqui no final. Então, eu fico com 2 dentro do espacinho e mais
5 pontos altos em cima dos 5 pontos daqui. E aqui no final do leque vai sobrar um só. Nas carreiras anteriores estava sobrando 2, então agora vai sobrar um só. Faço a mesma corrente de separação e vou para o próximo desenho, fazer ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Nada mudou nessa parte, tá? 2 correntinhas de separação e vou fazer o próximo leque novamente com vocês. Ao invés de colocarmos 3 aqui dentro, nós vamos colocar somente 2. E agora eu vou colocar mais 4 pontos altos para cada pontinho da frente da carreira de baixo. Um para cada ponto da frente, né? Então, mais um em cima do próximo ponto alto e um em cima do próximo ponto alto. E agora, o pontinho que ficou faltando desses 3 aqui, eu encaixo ele aqui no final. Então, a gente continua aumentando somente um ponto, ó. Na carreira de baixo eu tinha 6. Agora eu tenho 7. 2 dentro do espacinho e 5 aqui em cima. E aqui no final só vai sobrar um ponto alto sem trabalhar. Então, chequem para ver se o trabalho de vocês está ficando igual ao meu. A gente vai completar agora a carreira toda. Então, só lembrem da estrutura do leque. 2 no espacinho e 5 nos próximos 5 pontos altos. E eu vou voltar com vocês quando a gente terminar essa carreira já. Uma corrente de separação, mais um ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. 2 correntinhas e vamos lá mais uma vez. 2 pontos altos aqui dentro do espaço. E agora, os outros 5 pontos altos eu coloco nos 5 próximos pontos. Então, eu fico com 7 pontos altos no total no leque desta carreira. Somente o último ponto é que eu não vou trabalhar. Certo? 2 aqui dentro, 5 do lado de fora. Então, essa carreira a gente vai fazer agora ela toda. Na próxima carreira, a gente vai manter esse esquema aqui novo, tá, gente? Então, na próxima carreira, nós vamos colocar 2 pontos altos dentro do espacinho e 6 pontos altos aqui nos próximos 6 pontos. E também vai sobrar somente um ponto alto aqui. Então, esse é o esquema que vocês vão utilizar e vão fazer por mais 2 carreiras depois dessa, tá? Então, depois que terminar essa carreira com 7 pontos altos, nós vamos fazer a carreira com 8 pontos altos e a carreira com 9 pontos altos. E aí, eu vou voltar aqui com vocês para mostrar como é que a gente segue o nosso trabalho, que está quase chegando no final. Sempre 2 pontos altos aqui a partir de agora e os outros pontos distribuídos aqui, como eu já expliquei. Então, façam aí de vocês, terminem essa carreira e façam mais 2 carreiras, aumentando um pontinho aqui para cada carreira. Essa daqui tem 7, na próxima vai ter 8 e na próxima vai ter 9. E eu já volto. Ó, meninas, então terminei aqui as minhas 3 carreiras que eu falei pra vocês. E eu quis fazer essa pausa aqui pra vocês checarem comigo se o tapete de vocês tá ficando igual. Porque eu sei que tem bastante gente que é iniciante. Então, pra gente ter certeza que tá ficando igual ao meu. Aqui, nessa última carreira que eu fiz, então eu termino com 2 pontos altos dentro do espacinho e mais 7 pontos altos aqui, ó, nos próximos 7. Então, no total agora, o meu leque desconstruído, ele está com 9 pontos altos aqui, ó. 2 ficam dentro do espaço e 7 ficam aqui nas laterais. E agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras exatamente iguais ao que a gente vem fazendo, continuando fazendo esse aumento aqui. Eu só quis fazer uma pausa aqui no meio para que as iniciantes consigam bater o trabalho comigo para ver se ele tá dando certo.
Nós vamos fazer mais 2 carreiras exatamente iguais. Então, na próxima carreira, mesma coisa. 2 pontos altos aqui dentro. E aí, a gente vai colocar, ao invés de 7 pontos altos, vamos aumentar um. Vamos colocar 8 pontos altos aqui na lateral do nosso leque. Então, aqui, a gente tem um total de 9 pontos altos. No próximo, a gente vai ficar com um total de 10 pontos altos. E na próxima carreira, que a gente vai fazer 2, a gente vai ficar com um total de 11 pontos altos, 2 dentro do espaço e 9 distribuídos na lateral. Então, vamos fazer mais 2 carreiras e aí eu volto para a gente fazer o bico do nosso tapete. Ó, meninas, mais uma vez, ó, quando eu termino de tecer, olha como o meu tapete tá vendo? Então, o que que eu vou fazendo? Vou abrindo os pontos assim, ó, porque como ele tem as correntinhas aqui, ele não fica bem assentado logo que a gente termina de tecer. Então, você vai abrindo seus leques assim, ó, para que ele fique perfeito, tá vendo? Esse lado, ó, a mesma coisa, ó. Fica assim, ó, parecendo que tá emborcado. Então, é só a gente ir abrindo as correntinhas aqui, porque os pontos, eles precisam assentar para que o nosso tapete fique da maneira correta, tá? Então, vai puxando assim, ó, para que ele vá abrindo e fique assentado o seu trabalho. Primeiramente, eu vou mostrar o seguinte, para bater aí com o de vocês, né? Aqui nós estamos com um leque, 2 pontos altos dentro do espacinho e mais 3, 6, 9 pontos altos aqui, ó, no meu leque, completando o meu leque. Então, só para vocês baterem aí. Aqui eu terminei, ó, com um ponto alto, separado do meu bloquinho. Então, agora que a gente terminou essa carreira, a gente vai fazer mais uma alcinha aqui, ó. Mais uma correntinha aqui, alongar o fio. E eu vou cortar esse fio pra gente fazer o nosso bico a partir de outro ponto, tá, meninas? Então, aqui, ó, é só apertar e aí vir com a agulha, esconder esse fiozinho aqui por dentro, que a gente vai fazer o arremate dele já quando a gente fizer a carreira do bico. Eu decidi cortar para facilitar o entendimento de quem é iniciante, para fazer o bico do nosso tapete. A gente vai girar ele aqui, ó, e nós vamos começar a fazer o nosso bico por essa ponta aqui. Então, ó, eu vou amarrar o meu fio aqui novamente. Amarrem aí da maneira que vocês já estão acostumadas. Eu dou um nozinho aqui no leque, tá? Dentro do leque. E vou subir 3 correntinhas para começar o início do bico do meu tapete. 3 correntinhas aqui. Agora, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1... Depois de colocado mais 3 pontos altos, eu vou fazer uma corrente. E agora, nós vamos fazer um ponto alto duplo. Para fazer um ponto alto duplo, nós vamos dar 2 laçadas na agulha. Então, uma laçada, 2 laçadas. Venho aqui no mesmo espacinho, buscar o meu fio. Aí, eu tiro 2, dou uma laçada. Tiro mais 2, dou uma laçada e tiro mais 2. Fiz um ponto alto duplo. Agora, eu faço mais uma correntinha e coloco mais 4 pontos altos do outro lado. Tudo acontecendo no mesmo espacinho, tá, gente? Então, eu fiz esse biquinho aqui pra gente ter uma pontinha bem bonitinha no nosso tapete, pra que ele não ficasse tão arredondado. Então, é um leque diferenciado que a gente faz aqui nessa ponta, ó. 4 pontos altos desse lado, né? As 3 correntinhas mais 3 pontos altos, uma correntinha de separação, um ponto alto duplo, ó, que é o bico do nosso tapete, ele é o maiorzinho de todos, mais uma correntinha e mais 4 pontos altos desse lado. Somente aqui, nesse bico do trabalho, que a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Aqui eu coloco uma corrente para separar, para ter um espacinho.
E eu venho aqui, ó, no próximo espacinho, no buraquinho, tá? De uma corrente e coloco um ponto baixo. Então, eu prendo ele aqui. Agora, sem nenhuma corrente de separação, eu venho pro próximo espacinho aqui, lacei o meu fio e eu coloco 7 pontos altos dentro dele. Então, a gente vai fazer um lequinho aqui de 7 pontos altos. Tudo no mesmo espacinho. Ó, colocamos 7 pontos altos dentro do mesmo quadradinho. Sem nenhuma corrente de separação, eu venho para o próximo buraquinho e prendo com ponto baixo. Sem nenhuma corrente de separação, eu vou para o próximo espaço e coloco mais 7 pontos altos aqui dentro. Então, nessa primeira parte do trabalho, o nosso bico é trabalhado dessa maneira. 7 pontos altos em um quadradinho, um ponto baixo no próximo quadradinho. 7 pontos altos num quadradinho, um ponto baixo no próximo quadradinho. E assim eu vou ficando com essas ondinhas. Eu resolvi fazer esse bico bem simples, tá, gente? Porque foi o primeiro tapete de teste que eu fiz. E aí, como todo mundo gostou dele dessa maneira, eu estou ensinando exatamente como eu fiz o primeiro. Aqui fiz os 7 pontos altos, venho aqui no próximo espacinho, ó, e prendo com ponto baixo. Então, é bem fácil de fazer. Façam aí nos próximos quadradinhos, eu vou voltar com vocês quando eu chegar nessa parte aqui, ó, que a gente vai mudar um pouquinho. 7 pontos altos, um ponto baixo, 7 pontos altos, um ponto baixo, 7 pontos altos, um ponto baixo. Já volto com vocês. Ó, meninas, então cheguei aqui, ó. Sem contar esse biquinho aqui da ponta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Então, eu cheguei aqui no sexto, ó, já coloquei os meus 7 pontos altos. E agora eu venho, ó, nesse espacinho aqui, que é o próximo, para prender com um ponto baixo esse leque aqui. Laço meu fio. E agora eu pulo essa parte aqui, ó, e venho para dentro do espaço onde a gente estava trabalhando os nossos leques. E coloco os meus 7 pontos altos aqui dentro. No mesmo espacinho, eu coloco os 7 pontos altos para fazer esse leque que a gente está fazendo aqui de acabamento. Coloquei os meus 7 pontos altos aqui dentro. Agora, eu vou pular 1, 2, 3 pontos altos. E no quarto, eu vou colocar meu ponto baixo. Então, prestem atenção, porque aqui as contagens são um pouquinho diferentes, tá? Nesse primeiro, eu pulo 1, 2, 3 pontos altos e coloco no quarto. Agora, eu laço meu fio e agora eu pulo 1, 2... e coloco o meu próximo leque no terceiro. 1, 2, vou colocar 7 pontos altos, entrando no mesmo ponto da base. Coloquei 7 pontos altos no mesmo ponto da base. Agora eu pulo 1, 2 e no terceiro coloco o meu ponto baixo. Então, no primeiro, eu pulei 3 pontos e coloquei no quarto. Mas no segundo espaço, eu pulei só 2 e coloquei no terceiro. E agora eu pulei só 2 e coloquei no terceiro. Laço meu fio, pulo esses pontos daqui
e venho para o próximo espaço, ó, onde a gente estava trabalhando o início do nosso leque. Coloco 7 pontos altos dentro dele. Coloquei meus 7 pontos altos, vou pular 1, 2, 3 da base no quarto ponto baixo. Agora eu laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro coloco mais 7 pontos altos. Coloquei os meus 7 pontos altos, agora eu pulo 1, 2 e no terceiro coloco o meu ponto baixo. Então, nessa curva, é assim que a gente vai fazer. Leque dentro do espacinho aqui, das duas correntinhas, aonde a gente estava começando a trabalhar o leque grande. Pulo 3, ponto baixo. Pulo 2, outro leque. Pulo 2, outro ponto baixo. Vou fazer mais uma aqui com vocês, ó. Lacei meu fio. Pulo esses pontos aqui, né? Pulei o ponto alto em relevo, tá? Eu trabalho sempre depois do ponto alto em relevo. Coloco 7 pontos altos aqui dentro, depois do ponto alto em relevo. Faço um lequinho aqui com 7 pontos altos. Então, trabalhei o 7 logo após o ponto alto em relevo. Agora eu pulo 1, 2, 3 e no quarto coloco um ponto baixo. Laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro coloco mais 7 pontos altos. Coloquei mais 7 pontos altos aqui, pulo 1, 2 e no terceiro ponto baixo. Então, repitam aí até o final aqui dessa parte circular que eu já volto com vocês. Quando a gente chegar aqui, ó, depois de toda a nossa curva, no meio do nosso trabalho, eu tô aqui, ó, com o meu último ponto baixo. Eu vou fazer um leque aqui dentro, ó. Então, eu vou pular esse primeiro quadradinho aqui e vou colocar um leque depois de onde eu tava fazendo as 3 correntinhas de subida, tá vendo? Então, sem nenhuma correntinha de separação, ó, eu venho pra cá e coloco aqui os meus 7 pontos altos. Então, ó, coloquei, ó, bem antes do meinho do meu trabalho, os meus 7 pontos altos aqui. E aqui, eu venho, ó, no meio do trabalho para colocar o ponto baixo. Então, eu pulo esses 3 pontos aqui e coloco o meu ponto baixo, ó, dentro desse meinho aqui, ó, pra gente também continuar formando o meio do nosso coração. E agora, eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, aqui eu já laço meu fio, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, um leque, eu vou fazer um leque aqui, ó, nesse primeiro espaço de correntinha, depois dos 3 pontos altos. Então, eu coloco um leque aqui de 7 pontos altos também. Depois que eu fiz, então, os meus 7 pontos altos aqui, eu venho fazer um ponto baixo, ó, no segundo ponto alto desse grupão aqui, ó, desse leque aqui da frente. Então, a gente vai mudar um pouquinho aqui desse lado, ó. Porque aqui, ó, no segundo ponto alto foi onde eu coloquei meu ponto baixo. Então, vou fazer a mesma coisa. No segundo ponto alto, ó, eu coloco o meu ponto baixo aqui. E agora a gente vai estar fazendo o outro lado. Então, a gente vai fazer na ordem diferente. Aqui eu vou pular 1, 2 e no terceiro vou colocar outro leque de 7 pontos altos no mesmo espacinho.
Fiz aqui, ó, os meus 7. Vou pular 1, 2 e no terceiro colocar o meu ponto baixo. E agora eu laço meu fio, 1, 2, 3, e venho aqui, ó, nesse primeiro espacinho. Então, agora eu vou trabalhar antes do ponto alto em relevo. Vou colocar meu leque aqui antes dele, porque a gente tá do outro lado, os dois lados são iguais, e a gente precisa fazer algumas adaptações para que os dois lados deem certo, tá bom, meninas? Coloquei 7 pontos altos. Coloquei 7 pontos altos aqui. Eu venho no primeiro ponto alto, no segundo, colocar o meu ponto baixo. Ó. Então, é assim que o nosso trabalho vai ficar aqui nessa divisão. Depois de colocar o ponto baixo aqui no segundo, eu laço meu fio, pulo 1, 2... No terceiro, eu venho colocar 7 pontos altos. Coloquei os 7 pontos altos, pulo 1, 2 e no terceiro, ponto baixo. Agora eu pulo 3. 1, 2, 3 e venho para esse próximo espacinho colocar os meus 7 pontos altos nele. E aqui, ó. Depois dos meus 7 pontos, eu venho para o segundo, prendo com ponto baixo, laço meu fio, pulo 1, 2, no terceiro, leque. Fiz os 7, pulo 1, 2, no terceiro, ponto baixo. E agora eu pulo 3. 1, 2, 3, espacinho, 7 pontos altos. Então, façam aí esse finalzinho de curva, dessa maneira que eu expliquei os primeiros já. Que eu vou terminar o meu finalzinho de curva aqui também, pra gente já voltar pra parte reta. E terminar o nosso bico. Ó, meninas, aqui eu terminei a minha curva com um leque aqui no último espacinho, ó, do quadradinho. E agora eu vou colocar meu ponto baixo logo aqui ao lado, ó. Vou prender esse aqui, ó, bem pertinho assim. Pra que no próximo espacinho a gente já coloque 7 pontos altos novamente. Então, aqui já é a parte final dessa lateral. Sete pontos altos aqui. E no próximo espacinho, um ponto baixo. Laço o fio, vai para o próximo espacinho do bloquinho, mais 7 pontos altos. E assim vocês vão fazer agora até o finalzinho dessa lateral aqui. Para finalizar o seu trabalho. Eu vou fazer o meu também, faltam só mais alguns buraquinhos para preencher e já volto com vocês, ó. Então, vai ficar lequezinho, ponto baixo, lequezinho, ponto baixo, lequezinho, ponto baixo, até chegar aqui pra gente fechar. Chegando aqui, ó, no meu final, fiz o último leque, prendo aqui, ó, com ponto baixo no último espacinho. E agora eu venho na terceira correntinha de onde eu iniciei para colocar um ponto baixíssimo aqui, ó. E fechar o meu trabalho. Dou mais uma laçada para alongar, corto o meu fio. E o nosso trabalho tá terminado. Se alguém sentir necessidade de colocar uma correntinha entre o ponto alto e os leques, também pode colocar, tá bom, gente? Quem tem o ponto muito apertado,
pode sentir que esse leque repuxou o trabalho. Então, você pode fazer os 7 pontos altos, coloca uma correntinha, ponto baixo, correntinha, 7 pontos altos, correntinha, ponto baixo, que também é uma opção para vocês, para finalizar o trabalho de vocês. E aqui agora é só fazer o arremate do fio e esconder ele aqui atrás, e o nosso trabalho ficou pronto. Então, tá aqui, ó, meninas, o resultado dessa maravilha para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quero ver muitos deles lá no meu Instagram, @JanaCrochêCriativo. Quem quiser me enviar as fotos, eu vou repostar no meu perfil, indicar os ateliês de vocês e fazer uma publicação compartilhada para quem quiser compartilhar a publicação comigo, tá bom? Então me mandem através do Instagram para que a gente consiga fazer essa publicação juntas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, venha fazer parte do meu canal e aprender outras peças comigo. O próximo tapete, que vai ser o colorido, eu já vou começar a gravar também, então em breve já vai ter a aula do colorido. Caso vocês prefiram fazer ele colorido também, vai ser um modelo um pouquinho diferente e eu espero que vocês gostem dele também. Compartilhem esse vídeo com as amigas para ajudar o meu canal e o meu trabalho a crescer. E deixem seus joinhas aí para mim, ripa meu vídeo, aonde vocês verem escrito ripar vídeo, é gratuito, tá, gente? E ajuda muito o meu vídeo a ser recomendado para outras pessoas. Que Deus abençoe as vendas de vocês e a Jana vê vocês no próximo vídeo. Tchau!